Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista das Nações. E hoje vamos começar direto com a palavra, uma reflexão rápida. E eu quero ler com você 3 versículos da palavra de Deus. E isso eu quero que, enquanto eu leio, enquanto eu falo aqui, eu quero que você lembre do que aconteceu nessa última semana. Uma pessoa importante que falou algo contrário à palavra de Deus. Preste atenção. João 1:12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção. Aqueles que creem no seu nome são feitos filhos de Deus. Ok? Agora, tem um outro versículo aqui, em que Jesus diz o seguinte, João ainda, capítulo 14, versículo 6. E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus Cristo, Filho de Deus, nós podemos chegar a Deus. Só por Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, para concluir esse raciocínio, olha o que a palavra também nos fala em Mateus 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas caem no engano de falsa doutrina, de falso evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova, é o amor de Deus sendo manifestado para nós através de Jesus Cristo. Deus mandou seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos libertar, nos limpar, nos purificar. Ele morreu na cruz. Acontece que 3 dias depois ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. E ele vivo está até hoje, para minha salvação, para sua salvação. Salvação daqueles que o recebem como Senhor, Salvador e Redentor. Não é para todos, é para aqueles que o recebem. Conheça a palavra para que você não caia no engano. Isso é muito importante. O fim está próximo, Jesus está voltando, ainda há tempo, estamos aqui. Aceite a Jesus ainda hoje, não perca a oportunidade, não perca seu tempo, não perca a sua eternidade. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E fique agora com os louvores com o Alex e a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Declare meu coração. Meu coração exulta, de alegria eu
cantor. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Declare. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Aleluia. Tu conheces o nosso coração, Deus. Sabe de todas as coisas. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 oh. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou pra mim. Tu tens sido bom. Tu tens sido bom, tão bom pra mim, Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Sim, um culto que prestamos ao nosso Deus, a Ele que é digno de todo louvor e adoração, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus que um dia nos amou de uma tal maneira que enviou Jesus para nos resgatar. A Ele nós prestamos este culto. Você é muito bem-vindo, una-se a nós. Se você é um cristão verdadeiro, una-se a nós neste culto e vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas antes, eu sempre digo aqui que esta é a parte mais importante do culto, porque é a parte da palavra, quando Deus fala conosco através das Escrituras. Então, vamos orar, vamos falar com o Pai. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja neste momento, e una-se a nós nesta oração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este momento que o Senhor proporciona para todos nós. Senhor, nós queremos nesta hora te pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos ouvidos espirituais, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor abençoe todo aquele que está do outro lado da minha câmera, que o Senhor toque o coração, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor, ó Deus, nesta tarde, o teu Espírito possa ministrar de tal maneira, Senhor, que saiamos daqui hoje, após o término deste culto, dizendo que o Senhor realmente falou conosco e nos edificou. Senhor, toda a glória, todo o louvor sejam dadas ao teu nome. Muito obrigado, nós nos colocamos diante da tua presença e te pedimos que o Senhor nos livre de tudo aquilo que não vem do Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, ministre a cada um de nós. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Bem, amados e queridos, como eu sempre digo, então esta é a parte mais importante do culto, quando nós vamos ministrar a palavra. E quando nós abrimos a palavra de Deus, ela fala conosco. Então, o tema da mensagem de hoje é uma visão clara e cristalina. Ora, quando nós abrimos a Bíblia no Antigo Testamento, nós nos deparamos com os profetas de Deus, homens levantados pelo Senhor como portadores da verdade. Ao adentrarmos as páginas do Novo Testamento, também vemos homens que Deus levantou para serem portadores da mesma verdade do Pai. Em nossos dias, quando faltam coragem e convicção, as antigas mensagens proféticas ainda pulsam com princípios práticos e poder divino. Sim. Hoje quero tomar um personagem do Velho Testamento para aprendermos um pouco com ele. Trata-se de Isaías, um homem que foi tocado por Deus, abençoado por Deus, levantado e comissionado por Deus para ser um portador profético da mensagem do Deus Altíssimo.
A Bíblia é a palavra de Deus e os princípios contidos no Antigo Testamento são válidos e atuais para cada um de nós. Tudo que estou dizendo aqui, antes de entrar no texto base da mensagem, trata-se de uma pequena introdução. Assim, para que haja compreensão melhor a respeito do que vou falar, eu me lembrei dos idos lá de 1975, quando morava com uma querida tia na cidade do Rio de Janeiro. Nossa família é uma família grande e unida. Nós somos de São Paulo, mas naquela época Deus me levou para o Rio e fui morar com essa tia. Também na casa dela, uma prima foi de São Paulo para lá e é uma prima que eu considero como uma irmã. Ela foi morar lá porque havia passado no vestibular e foi estudar medicina naquela cidade. Conto tudo isso porque aconteceu um episódio interessante. Nós estávamos reunidos na sala e a minha prima contou como descobriu a sua necessidade de usar óculos. Ela estava dizendo que pegou o óculos de seu pai e assim que ela os colocou no rosto, exclamou com grande surpresa: "Uau! Como enxergo bem com estes óculos." Ela estava contando isso e eu imediatamente peguei os óculos que ela estava usando. E antes que ela terminasse, eu exclamei a mesma frase que ela acabara de usar: "Uau, como enxergo bem com estes óculos." A partir dali, procurei um oftalmologista e fui fazer um exame de vista e acabei por descobrir que tinha um pouco de astigmatismo e também de miopia. Era de fato muito pouco, mas comecei a usar óculos desde então. Depois desta introdução, o título da mensagem começa a cobrar aí talvez mais sentido, porque vou falar então de uma visão clara, uma visão cristalina. Mas a que me refiro? Eu me refiro ao nosso Deus. Você tem uma visão clara de Deus na sua vida? Antes que você responda, espere um pouco. Vou tomar o texto de Isaías, no capítulo 6, o versículo 1, que nos diz assim: "No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo." Bem, eu não tive acesso a nenhuma estatística, mas algumas informações que correm pela internet dizem que um grande número da população sofre com miopia e astigmatismo. Como eu disse, eu fui atacado por ambos. Quem sofre esse tipo de problema, quando acorda, esfrega os olhos na tentativa de alcançar com a visão as coisas que estão ao seu redor, no criado do mudo. Se desejar ler alguma coisa, corre em busca dos óculos, pois sem eles, tudo fica um pouco nublado. Sem dúvida, há um sentimento envolvido quando não temos uma visão perfeita. Da mesma maneira, acontece com as coisas espirituais. Às vezes, há dor em nossas jornadas de fé simplesmente porque não podemos ver com clareza. Isto não acontece porque não memorizamos versículos bíblicos o suficiente, ou porque não podemos compreender conceitos profundos, ou ainda porque as doutrinas da igreja são muito complicadas para nós. Não. Isso acontece porque não podemos ver Deus claramente. Irmãos, a mensagem de hoje pode mexer com você se você realmente é um cristão. Preste atenção no que você vai ouvir aqui, porque certamente o Espírito de Deus ministrará ao seu coração. Assim sendo, vamos ao primeiro ponto dessa mensagem. Ponto número 1. Como vemos a Deus? Na verdade, o conceito mais importante para todos nós é como vemos a Deus. Vivi na América por 8 anos e uma das coisas que pude constatar é que a grande maioria acredita em Deus. No entanto, o ponto que ressalto é como as pessoas imaginam Deus. Esse aspecto determina a atitude de todos aqueles que creem no Deus Altíssimo, envolvendo as mais diversas áreas,
tais como economia, justiça, moralidade, guerra, ciência, política e até mesmo amor. Como você enxerga Deus? Olha, a cultura oferece algumas opções. Eu falo da cultura, porque veja, muita gente compra essa imagem. Eu separei pelo menos 3 aqui para a gente poder ver e quem sabe você se encaixa em algumas delas. Por exemplo, um senhor de barbas brancas com chicote nas mãos. Você enxerga Deus assim? Muita gente enxerga Deus dessa forma. Imagine um senhor, né, de barbas brancas, sentado num trono de ouro e com um chicote na mão, pronto para castigar alguém se porventura essa pessoa sair da linha ou dar um tropeção. Será que é assim? A segunda imagem é o amigo que anda conosco enquanto vivemos. Será que é essa imagem que você tem de Deus? Aquele amigo que te acompanha em todo lugar que você vai, ao longo da sua vida? Bem, a terceira é aquele que faz tudo o que precisamos. Muita gente vê Deus exatamente assim. É aquele que quando eu peço, Ele faz todas as coisas. Essa é a imagem que você tem dele? Veja bem, cada uma dessas maneiras de enxergar Deus é uma imagem funcional de Deus. Embora digamos que acreditamos em uma imagem mais completa de Deus, essas formas são consideradas padrão pelas quais nos relacionamos com o Pai em nossa vida diária. Desejo nesta tarde levar você a fazer uma reflexão. Pense, reflita em como você vê Deus. Antes de continuarmos, talvez devêssemos perguntar a todos os que me ouvem: qual é a sua imagem de Deus? Se eu tivesse que fazer essa pergunta a você, o que você responderia? Outra, você fez um clique e tirou uma foto dele que pensa ser verdade ou permite que ele lhe mostre como ele é realmente? Responda a si mesmo e vamos continuar com a mensagem observando o segundo ponto dela. Número 2. Uma imagem mais clara. Para tal, continuamos no capítulo 6, mas vamos agora, acompanhe comigo o versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias! Irmãos, para construir o entendimento daquilo que desejo transmitir aqui, desenvolvo algumas questões. Como você reage quando alguém não entende você? Sim, nos nossos relacionamentos, muitas vezes as pessoas não estão nos entendendo. Será que há uma comunicação errada? Não sei, mas qual é a sua reação? Sim, nós todos reagimos quando isso acontece. Qual seria a sua? Outra questão: o que passa pelo seu coração quando alguém assume que seus motivos são distorcidos, suas intenções são egoístas ou seu propósito é completamente o oposto ao que verdadeiramente é? Compreendeu? Observe que essa pergunta que fiz, alguém entendeu tudo ao contrário daquilo que é verdadeiro em você. Bem, assumo que isso é muito complicado, mas você se sentiria desrespeitado e distanciado se isso ocorresse? Se esta é uma experiência verdadeira, surge então outra questão. Será que nós não estamos desprezando a Deus do mesmo modo ao obrigarmos imagens incorretas dele? E se assim for, qual deve ser o nosso conceito de Deus? Antes de mais nada, é preciso saber
que o Deus que criou o universo quer ter um relacionamento pessoal e eterno com o ser humano. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus porque o Deus com quem dizem ter um relacionamento não é Deus, mas apenas uma imagem funcional. Quando o nosso relacionamento não é baseado na verdade, então ele não existe. Logo, nós estamos enganando a nós mesmos. Pense, se a visão que você tem de Deus for errada, então sua visão da vida estará errada. Sua visão em muitas áreas também, ela estará errada. Sua visão, por exemplo, do sucesso estará errada. Sua visão do que é importante estará errada. Até mesmo sua visão de si mesmo estará errada. Precisamos ver a Deus da maneira como Ele se revela em Sua palavra. E veja, assentados nessa realidade, poderemos ter um relacionamento real com o Deus real, e isto é fator primordial, fundamental na nossa vida cristã. Não adianta aproximar-se de um Deus que não é real. Não. Bem, vamos continuar examinando aí um incidente que ocorreu há mais de 2.500 anos atrás. Trata-se de algo que aconteceu na vida do profeta Isaías e, como consequência, ele nos dá uma imagem mais clara de Deus. Enquanto isso, avalie a sua relação com o Senhor e a imagem que você tem dele. Antes de examinar esse incidente, vamos ao ponto de número 3. Este é Deus como realmente é. Ponto de número 3. Deus como realmente é. Onde você estava quando as torres gêmeas do World Trade Center caíram? Eu me lembro muito bem daquele dia. Eu e minha esposa, nós estávamos na casa de uma senhora nos Estados Unidos. Nessa época nós morávamos na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. Não me lembro exatamente do horário, mas acho que era algo em torno das 10 da manhã, quando meu celular tocou. Fui atender e era uma sobrinha que morava na Califórnia. Ela me disse: tio, você está acompanhando os acontecimentos de hoje? Eu disse a ela: não. Do que se trata? Ela então me disse: liga a TV onde você estiver. Quando demos conta daquele ataque terrorista que ocorreu, a coisa foi tão chocante e ainda mais com a perda de milhares de vidas que aquilo nunca saiu da minha mente. Não, ficou marcado. Agora observe outra pergunta. Onde você estava quando em dezembro de 2004, um tsunami de magnitude 9.1 se formou no Oceano Índico e chegou a atingir 13 países, provocando quase 300 mil mortes? Você se lembra de outros acontecimentos que provocaram a morte de centenas de milhares de pessoas no século XXI? Eu não estou falando do século XX, estou falando do presente século. Com certeza. Somos capazes de carimbar mentalmente essas grandes ocorrências porque elas marcaram a maioria de nós. Mais que isso, podemos destacar elementos de acontecimentos importantes porque eles mudaram a maneira como avançamos na vida. Tentei chamar a sua atenção para ocorrências que nos marcaram, mas observando o profeta Isaías, o mesmo aconteceu com ele. É isso que eu estava falando no ponto anterior, sobre algo que aconteceu há 2.500 anos atrás. Confira comigo novamente Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Observe que o profeta inicia nos dizendo o ano exato em que esse evento ocorreu em sua vida. O ano em que o rei Uzias morreu. Por que Isaías lembrou e realçou esse detalhe? Porque nesse momento sua visão mudou. Ele viu algo que mudou tudo.
ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pela primeira vez na história, ele viu Deus de uma maneira que jamais havia visto. Ele viu o Criador do universo, o Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores assentado em um trono eterno, alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Mas isso não é tudo, pois os versos 2 e 3 nos informam: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, esta é a imagem mais importante de Deus que você encontrará em todo o Antigo Testamento. Deus não é aquela representação criada por muitos, isto é, de um senhor de barbas com chicote nas mãos ou de um faz tudo que precisamos. Não. Esse Deus é santo. Eu disse, esse Deus é santo. Você pode repetir isso comigo? O nosso Deus é santo. Respire fundo onde você estiver e dê glória a Deus. Aleluias. Em toda a Bíblia, mais frequentemente do que qualquer outro atributo, seja ele a misericórdia, a graça, o amor, a compaixão, o poder ou o conhecimento, Deus é descrito como sagrado, como santo. Não podemos tratá-lo como outro ser humano e falar com ele como um servo, não. Ele não pode ser comparado com qualquer outra pessoa ou com qualquer coisa, porque absolutamente ninguém é como ele. Eu fico aqui do outro lado enquanto estou aqui transmitindo esta palavra para vocês, e eu quero dizer que o meu coração bate mais forte. Veja, a sua glória não enche apenas o templo. Preste atenção no que Isaías disse. Toda a terra está cheia da sua glória. Este não é um Deus que pode caber na sua caixa ou na minha, não. Se você não vê Deus como santo, então a sua visão de Deus está errada. Além do mais, preciso ainda ressaltar que se não vermos a Deus como santo, como teremos o temor de Deus em nossos corações? A base para que o temor de Deus se desenvolva no seu coração é você entender, compreender e vê-lo como Deus santo que Ele é. Isso é uma realidade na sua vida? Em sua relação com Deus, você o vê como Ele é? E se isto então for uma realidade, você poderá afirmar, como Isaías no versículo 5, observe, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus! Que experiência Isaías teve! Eu respiro fundo e o meu coração realmente, como disse, pulsa mais numa velocidade maior quando penso no nosso Deus. Vou para o 4º ponto. Eu como realmente sou, ou você como realmente é, né? No texto que acabamos de observar, Isaías vê Deus em toda a sua santidade e com essa visão ele observa sua própria pecaminosidade. Quando você vê o verdadeiro Deus, você se vê a si mesmo de modo verdadeiro. A visão de si mesmo nunca será a expressão da verdade até que você veja a Deus como Ele o é. Percebe? Já encontrei pessoas que fazem avaliações de si mesmas de forma completamente equivocadas. Por exemplo,
Alguém falando de sua própria vida comentou várias coisas a seu respeito. Afirmou ser uma pessoa decente, que desejava o bem aos outros e terminou dizendo que seus motivos eram nobres e justos em sua caminhada na vida. Mas, no final, declarou que se a sua justiça não fosse boa o suficiente para Deus, então Deus teria que mandá-lo ao inferno. Meu coração de pastor fica partido com esse tipo de pessoa. Gostaria de enfatizar a elas que a questão da salvação não é algo baseado na justiça própria de cada ser humano. Não. Quando alguém pensa assim, não é Deus que está ordenando essa pessoa ao inferno, mas ela mesma. A maioria de nós, irmãos, vive em dois extremos. Preste atenção, porque isso fala muito a respeito do tema. Veja, ou estamos cheios de Deus e vazios de nós mesmos, ou estamos cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Como é que você está? Quando Isaías viu quem ele era, ele não gostou do que viu. Penso que ele suspirou e então expressou um lamento. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Quando Isaías viu Deus como ele era, tomou a consciência de quem, na verdade, ele mesmo era. É razoável que ele houvesse dito ou pensado, e para isso vou conjecturar. Isso é coisa minha. Talvez ele tivesse dito isso. Tudo aquilo que acho da minha própria bondade, integridade, dignidade e decência não é nada comparado à santidade de Deus. Irmãos, isso parece muitas vezes uma armadilha. Quando nós nos sentimos bons, principalmente quando nós fazemos comparações com outras pessoas, nós muitas vezes aí caímos nessa armadilha. Não. Nós devemos olhar para Deus e se nós vemos a santidade de Deus, nós vamos olhar para nós como pessoas indignas que somos. Sim. Quando vejo que Deus é, me sinto rasteiro, indigno e vil. Quando somos honestos em nosso relacionamento com Deus, Ele se mostra misericordioso em seu relacionamento conosco. No versículo que vimos, notamos que Deus lida com os lábios impuros de Isaías e nessa experiência o profeta é aliviado de sua culpa e pecado, isto é, Isaías é purificado e perdoado. Nós podemos passar pelo mesmo processo. É exatamente esse o ponto. Quando nós olhamos para o Senhor, nós queremos ser purificados. Eu entendo que a mensagem de hoje tenha como alvo e direção às pessoas cristãs. No entanto, também entendo que muitas destas pessoas se relacionam com Deus de modo um tanto superficial. Se você for um desses, deseja mudar essa situação? Se a resposta for positiva, então ore ao Senhor, pedindo que você possa vê-lo como Ele é, enquanto você se vê como verdadeiramente você o é. Ponha isso no seu coração. Quinto ponto. Experiência pessoal. Você já passou por alguma experiência de ficar tão maravilhado com um produto que não vê a hora de compartilhar a descoberta com seus amigos? Já? Quando você encontra algo que faz com que você se sinta recompensado, aumenta seu descanso e traz alegria e satisfação, certamente você desejará proclamar isso, compartilhar isso. Quando você experimenta a cura de uma enfermidade, com certeza você desejará ajudar alguém com o mesmo problema a encontrar a mesma solução. Sim. Usei esta situação, esta ilustração, que pode ocorrer com muitos para dizer que foi isso que aconteceu em Isaías capítulo 6, verso 8. Confira comigo.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Logo após a visão que o profeta teve do Senhor, e depois de passar por uma experiência libertadora de purificação, ele ouviu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Imagine Isaías nesse contexto. Ele está inundado de gratidão e esperança enquanto transborda de louvor. Você consegue ver esta cena com os olhos da mente? Assim que ele ouve o Senhor perguntar, penso que ele acena com a mão, né? Levanta as sobrancelhas, revelando assombro, e então grita: eis-me aqui, envia-me a mim, me deixa fazê-lo. As pessoas precisam saber disso. Elas necessitam desse tipo de relacionamento com o Deus de toda a terra, e eu quero ir contar a elas. Pois é, Deus continua perguntando a você: qual é a sua resposta? O profeta está correto. Todo mundo precisa desse relacionamento. Com a visão corrigida, Isaías podia ver a verdadeira imagem das pessoas ao seu redor e constatar que todas tinham a mesma necessidade. Quando você que me vê e ouve, se tiver a mesma experiência com Deus, com certeza desejará contar ao povo sobre o Deus Altíssimo, o Deus Criador de todo o universo. Bem, Deus advertiu Isaías sobre a visão das pessoas. Seus corações seriam duros, seus ouvidos seriam pesados e seus olhos cegos para a cura que Deus oferecia. Confira comigo o versículo 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Por que essa condição do povo? Será que era Deus quem estava endurecendo o coração dessa gente? Não. Antes disso, os corações deles já estavam duros, já estavam endurecidos. Para aquele povo, não importava o quanto de desperdício, de destruição e de desolação a distância de Deus lhes causasse. Não. Sem Deus e com aquela postura, eles não poderiam vê-lo como Isaías viu. Mas apesar de tudo, o profeta continuou o seu caminho usando a sua nova visão. Coisa difícil, não? Quando nós olhamos isso nas palavras, quantas pessoas têm um coração duro? Quantas pessoas? E o que mais me impressiona é que muita gente dentro da igreja tem perdido a sensibilidade. Sabe o que faz a gente perder a sensibilidade? É o pecado. E muitas vezes nós relativizamos o pecado, porque nós não estamos tendo uma visão cristalina de Deus, Deus Santo. O sexto e último ponto é só um destaque que faço. Vamos a ele. Seu relacionamento com Deus. Se você pudesse medir dentro de uma escala de 1 a 10, onde estaria o seu relacionamento com Deus? Antes que você dê uma resposta, é melhor pensar e responder o que vou dizer a você agora. Se você ver a Deus como realmente Ele é e experimentar a liberdade que Ele oferece, então você entregará tudo que você é para o tudo que Ele é. A medida de profundidade do seu relacionamento com Deus será vista na mesma extensão da sua rendição ou submissão a Ele. Você consegue compreender o que eu disse aqui? Bem, irmãos, se nós estamos vendo Deus como é e nós nos submetemos ao Senhor,
nós obedecemos ao Senhor. Então, nessa mesma medida de submissão, é nessa mesma medida que esse relacionamento se estabelece e nós vamos tendo mais e mais dele. Tem muita gente que se engana a si mesma. Há pessoas que gostam de alardear que elas têm vida com Deus. Afirmam que oram muito e que o seu relacionamento com Deus já estaria na escala 10. Creio que essas pessoas nunca viram a Deus como Ele realmente é. Apenas possuem uma imagem funcional de Deus criada por elas mesmas. Mas como disse anteriormente, se o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro, a medida deste relacionamento que afirmamos ter será a mesma medida da nossa rendição e submissão a Ele. Qual é o tamanho da sua submissão à vontade de Deus? Você se rende por completo? Ou você só obedece às coisas que lhe convêm? Eis aí um ponto. Você se submete completamente à vontade de Deus? Irmãos, muita gente não ora alguns termos da oração do Pai Nosso. E um deles seria exatamente essa: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem muita gente que pensa que Deus quer que ele engula a goela abaixo a sua vontade. Isso é uma questão de relacionamento. Se nós somos submissos e temos um relacionamento estreito com Deus, nós queremos que a sua vontade seja feita na terra e, sobretudo, na nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Aleluias! Agora, quanto das suas ordenanças você obedece? Outra pergunta para você. O reino é primeiríssimo lugar em sua vida? Esse é um ponto complicado para muita gente que não gosta de entrar aí talvez num confronto. Porque quando Jesus fala sobre buscar o reino em primeiro lugar, ele logo a seguir ele vai dizer: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas as outras coisas pertinentes a esta vida. Então ele está falando aí das coisas de bens materiais e de envolvimentos, de relacionamentos, de tudo isso. Mas o grande problema é que as pessoas cristãs não estão colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Para alguns, quem sabe a família é primeiro, né? Marido, esposa, filhos. Depois, quem sabe, né? Um projeto de vida aqui na terra. Ganhar um bom salário, um bom dinheiro, comprar casas, ter possessões nesta vida. Aonde vai o reino de Deus numa casa como essa? Numa vida como essa? Se o reino não for o primeiro, irmãos, isso fala muito do nosso relacionamento com Deus. E é porque nós também temos uma imagem desfocada de Deus. Por isso que a mensagem de hoje é tão importante para o cristão. Que imagem você tem dele? A mesma imagem que Isaías viu? Ou você construiu a sua própria imagem? Vou partir para uma conclusão. A coisa mais importante sobre uma pessoa não é o seu conhecimento, nem quanto dinheiro ela ganha, nem quão popular ela é ou quão abastada ela é. A coisa mais importante de real significado para todos nós é o nosso relacionamento com o verdadeiro Deus. É o nosso relacionamento com Deus. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que provoca assombro em todos aqueles que verdadeiramente o amam. É impossível afirmar que alguém conhece a Deus e não experimentar uma transformação em sua vida. Meu desejo é que todos os que me veem e me ouvem fiquem como Isaías quando ele teve a revelação de Deus
sim, do Deus Santo. E talvez você pode me perguntar, e como ele ficou? Isaías ficou assombrado com o que viu. Que todos se assombrem com um Deus maravilhoso que nos amou e enviou Jesus para nos resgatar e proporcionar um verdadeiro relacionamento com Ele, a ponto de sermos transformados por esse Deus sem igual. Aleluias! Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei qual é o tamanho da sua relação com Deus. Eu não sei nada a respeito de você. Eu gostaria, na verdade, é que esta tarde o Espírito de Deus ministrasse ao seu coração para que você se veja como você verdadeiramente é. Mas isso não acontecerá enquanto você não conseguir enxergar Deus verdadeiramente como Ele é. Meu desejo é que você possa ter essa profunda experiência e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quero orar com todos. Por isso, baixa a sua cabeça, sua fronte, feche os seus olhos, orem comigo. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos ver o Senhor como o Senhor verdadeiramente o é. Nós queremos, ó Deus maravilhoso, nos render a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito. Senhor, que a Tua vontade seja realizada na nossa vida. Que os nossos olhos sejam sempre colocados em Ti. Pai, em nome de Jesus, aquece o nosso coração, transforma-nos cada dia. Senhor, precisamos de transformação diária na nossa vida, e isso é um agir do Teu Espírito. E eu te peço que o Senhor realize esta bênção na vida daqueles que me veem, na vida daqueles que me ouvem e de tantos quantos ouvirem e verem essa palavra, que o Senhor os toque, Pai, em nome de Jesus, com o poder do Teu Espírito, para que cada um deles tenha essa maravilhosa experiência. Muito obrigado pela palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Bem, amigos e amados, que Deus te abençoe, te dê uma semana tremenda de bênçãos, que o Senhor possa desembaraçar caminhos, mas que, sobretudo, que você tenha experiências maravilhosas com Ele. Eu desejo também que a bênção de Deus alcance não só a sua vida, mas a sua casa e família. E, se Deus assim o permitir, nos veremos no próximo culto. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até lá. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Rei. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com unção, pra que eu possa exalar teu ser. Estás assentado acima de todos. Quão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim.
sei que estás aqui, Jesus. Santo, 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 santo. Vamos juntos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Peça ao Senhor guardar o seu coração em teu jardim particular. Vem regar-me com a unção, para que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar, lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em